Boa tarde, mulheres! Gente, eu tô aqui, olha, muito feliz, imaginando. Nós já estamos na nossa segunda semana. Olha que maravilha! Começamos semana passada e, antes de mais nada, eu quero dizer bem-vinda, porque tem muita mulher aí que entrou depois, que tá me pedindo os vídeos. Você é muito bem-vinda aqui neste grupo. Nós estamos estudando o livro do pastor Josué Gonçalves, Do Berço ao Altar. Esse livro, ele é específico na área da paternidade, da maternidade, mas a gente acaba trazendo tudo para nossa vida, certo? A gente não fala só sobre o ser mãe ou sobre o ser pai ou sobre criar filhos. A gente acaba refletindo um pouquinho em todas as nossas ações. Então, você que está aqui me assistindo pela primeira vez é muito bem-vinda e a gente vai ter o estudo aqui no decorrer dessa semana, nossa segunda semana, e os outros vídeos estão à sua disposição no seu tempo, no seu momento. Escute, anote e compartilhe. Por falar em compartilhar, muito obrigada, meninas, muito obrigada pelo feedback de vocês, algumas que me mandam no privado, compartilham experiências, outras que estão colocando aí no grupo. Gente, que delícia! Que delícia ouvir tudo isso e ver. Hoje eu falei para uma que me mandou no privado, eu falei para ela, o primeiro passo já foi dado. E eu queria dizer isso a todas vocês, que vocês estão mostrando ter um coração ensinável. E isso é o primeiro passo. A gente só consegue acessar quando a gente tem esse coração ensinável. E eu disse para ela, e a segunda coisa linda é essa sede, essa vontade de aprender, de mudar, de reconhecer, de, sabe, retroceder, de fazer de novo. É isso. Então, parabéns para todas nós e vamos continuar aqui crescendo juntas. Hoje eu deixei essa frase aí para vocês. Se tem mais, eu quero mais. Então, nesse livro aqui do pastor Josué Gonçalves, tem mais conhecimento? Eu quero mais. Nos próximos estudos que nós vamos fazer, tem mais? Eu quero mais. E você? Você também quer mais? Se você quer mais, vem junto comigo e vamos lá para a aula 12. Capítulo 12. Recordando que o capítulo 10, nós falamos sobre gerar memórias, como é importante a questão de nós sermos intencional e gerarmos memórias nos nossos filhos, até porque nós olhamos para nós e vemos as memórias que nós temos, que nós trazemos conosco. E também falamos sobre, no capítulo 11, sobre excesso, que tudo que é demais faz mal. Então, até o excesso de carinho e excesso de proteção faz mal. Então, vamos aprender a dosar os limites, né? Essa super proteção, esse super desejo de estar junto, essa super vontade de fazer tudo também impossibilita a pessoa que está do nosso lado de crescer, de voar, de traçar a sua independência. Enfim, a gente precisa dosar. E a palavra da vez foi equilíbrio. Temos que proteger, sim. Temos que dar carinho, sim, mas não em excesso, né? Muitas vezes eu falei sobre isso. É muito mais um afago para nós mesmos do que para o próprio filho. A gente fica prendendo o filho ou a pessoa, se submetendo a pessoa a nós por causa de um capricho e de um desejo nosso que nós queremos controlar. Então, nós precisamos cuidar com isso. Mas a aula de hoje, capítulo 12, ele fala o seguinte: por que é importante fazer e cumprir promessas? Primeiro, você acha importante? Você acha importante fazer promessas? Eu acredito que nós estamos sempre fazendo promessas, a gente sempre está deixando algo para a próxima vez ou criando uma expectativa, gerando algo. Então, eu acho que se a gente parar um pouquinho e olhar para nós, nós vamos ver que nós estamos sempre fazendo promessas. Agora, é importante cumprir com essas promessas? É importante? O que você acha? Eu acho que é importante. Eu acho que isso vai estar estabelecendo para nós um comportamento de integridade para nós e vai refletir na pessoa que está do nosso lado. E se essa pessoa que está no seu lado hoje é o seu filho, é a sua filha, você está gerando um fruto. Lembra que ele aprende com você nas suas atitudes muito mais do que em palavras, porque às vezes você vai estar falando sobre integridade, mas você não está agindo de maneira íntegra. E olha que frase interessante.
Uma das principais características de uma pessoa íntegra é o quanto ela leva a sério a palavra empenhada. Então, eu quero saber se eu sou uma pessoa íntegra, se eu tenho integridade e se eu estou gerando isso no outro, é só eu observar qual é o compromisso que eu tenho com aquilo que eu falo. Nas pequenas coisas, com relação ao horário, com relação à devolução de coisas, com relação a pequenas e grandes coisas. Qual é o seu comportamento? Agora, quando nós falamos sobre educação de filhos, a gente precisa tomar cuidado porque nós somos o modelo. Então, se eu falo para o meu filho, nós vamos fazer tal coisa. É um planejamento, eu estou gerando expectativa. E se por acaso você simplesmente não fizer tal coisa, porque para você foi irrelevante, porque você acha que você só falou aquilo na hora, eu vou falar isso aqui só para mudar o assunto, se você e depois esqueceu isso daí, você não deu a importância. Então o problema está com você porque você está usando da sua palavra só para mudar o tópico, só para mudar o cenário, só para sair de foco. Só que em contrapartida, quem está ouvindo o que você está falando está gerando expectativa. Então o dia chega e a pessoa está achando que vai se cumprir aquilo que você falou, que o presente vai chegar, ou que o passeio vai sair, ou que aquilo que você falou vai acontecer. Se não acontece na primeira vez, o que você faz? É importante também, porque nem sempre nós vamos conseguir cumprir com aquilo que nós falamos. Por que nós não cumprimos? Aí entra aquela outra questão que nós falamos, de sermos sinceros com os nossos filhos, sermos sinceros conosco, sermos sinceros com as pessoas que estão ao nosso redor. Porque se eu não conseguir cumprir, eu vou ter que falar, olha, hoje não deu, eu combinei, né? O pastor Josué Gonçalves, ele conta um exemplo que ele combinou de ir com o filho dele depois do serviço no parque. E quando ele chegou, já chegou muito tarde e já estava escuro e não ia conseguir ir no parque. E aí ele conta que ele sentou e conversou. Hoje eu não vou conseguir ir no parque. Eu queria muito, estava nos meus planos, mas aconteceu algo no serviço, tivemos um imprevisto e a gente precisa lidar com esse imprevisto. Então hoje eu não vou conseguir ir, porque já está à noite. Você traz a sua responsabilidade, você aponta o fato, mostra o que aconteceu e traz uma solução. E aí ele falou assim, porém, no sábado nós vamos. No sábado nós vamos fazer o nosso passeio que havia prometido. Então, você explicou, com certeza gerou uma frustração, porque gera frustração, é só você se colocar no lugar, só que ao mesmo tempo gerou uma expectativa, que no outro dia ia acontecer. E sabe o que o pastor Josué Gonçalves diz? Que o filho dele respondeu, ok, pai, vou esperar até sábado, mas se sábado a gente não for, eu não vou acreditar mais naquilo que você fala. Olha como falar por falar, sem estar sendo intencional ou verdadeiro naquilo que você está falando, depois você vai arcar com com a consequência dessa sua fala. Como ele falou depois, eu não vou mais confiar. Então, se o seu filho muitas vezes não confia naquilo que você está fazendo, se o seu chefe muitas vezes não confia mais no seu desempenho, ou se o seu marido não confia, ou se a sua mãe ou se a sua amiga não confia, você precisa olhar para você e ver se as suas atitudes não foi isso que você mesmo gerou. Ok, se você olhar e falar, Lia, realmente eu era muito irresponsável, realmente eu não zelava pela minha palavra, realmente eu falava qualquer coisa, mas eu quero mudar. Então dá tempo, dá tempo. Não pegue aquilo para a sua vida e eu era assim e vou ter que morrer assim. Não, hoje é dia de mudança, tá certo, eu vou começar hoje. Eu lembro que eu falava e não cumpria, eu estabelecia uma data e não conseguia chegar, enfim, vai ser diferente. E começa hoje a ser diferente com pequenas atitudes com você, as metas que você traça para você. Se você começar a gerenciar com você, vai ficar mais fácil gerenciar com o outro. E aí você começa a realmente cumprir aquilo que você falou para o seu filho, mesmo nas pequenas coisas. Chegou o sábado, nós vamos primeiro fazer esse passeio. Ai, Lia, mas é tanta coisa, meu Deus do céu, aí tem casa, aí tem roupa, aí tem trabalho, aí tem não sei o quê. Eu sei, e aí tem filho, e é uma bênção.
Os nossos filhos são uma bênção e a gente precisa dedicar tempo, foi outro tópico que nós vimos. Então não adianta vir com desculpas ou também não prometa. Então é melhor você não prometer do que prometer e não cumprir, né? Ele coloca uma seguinte frase: a palavra de um homem. Não, essa frase não é dele. Olha só essa frase, a intensidade dessa frase. A palavra de um homem deve ter mais valor do que a assinatura em um contrato. Essa frase eu ouvi do meu pai Zuco recentemente, agora em 2023, no Natal, quando ele estava aqui na minha casa. A gente estava contando histórias e ele, com memórias, estava falando sobre o seu avô e a gente começou a falar sobre negócios, como o avô dele fazia negócio naquela época, e aí ele começou a lembrar do meu avô, porque o avô dele era muito amigo do meu avô, e aí ele começou a contar como que fazia a venda de gado naquela época, e aí ele me falou essa frase: Lia, naquele tempo, e não é tanto tempo assim, naquele tempo, a palavra valia mais do que um contrato assinado, valia mais do que a assinatura de um homem. A palavra, se eu dizia, vou comprar por tanto, tá aqui tanto, vou levar tanto, me dá o gado que depois eu vou mandar o dinheiro, havia, sabe, veracidade naquilo que era falado. E as pessoas confiavam uma na outra. E olha, com o passar de poucos anos, como mudou, né? Hoje é difícil, eu acho que é raro você fazer um negócio baseado na palavra de alguém. E eu não vou cobrar do outro, eu vou cobrar de mim. Será que a pessoa, será que o meu aluno, será que você pode confiar naquilo que eu estou dizendo? Pode acreditar naquilo que eu estou falando? Então, é um compromisso meu em ser essa pessoa íntegra e falar aquilo que realmente eu estou vivendo e fazer uma promessa que eu vou conseguir cumprir e que vou me esforçar. E se no meio do caminho não der, porque também muitas vezes vai acontecer imprevisto, é diferente quando acontece um imprevisto ou quando você faz uma promessa só para mudar o foco. Acabei de dizer sobre isso. Então, quando acontece um imprevisto, como é que você vai agir? Diante do imprevisto, eu vou conversar. Olha, não estava previsto assim, teve um imprevisto, surgiu uma doença, surgiu uma questão de trabalho, surgiu algo inesperado e nós vamos ter que suspender aquele plano. E aí fica mais fácil da pessoa processar, entender e vamos refazer agora o plano B. Qual que seria uma outra opção, né? Não apenas frustrar em tudo aquilo. Os nossos filhos, as pessoas que estão ao nosso redor, eles são muito importantes para nós. Você precisa ter isso na sua mente. E eu acredito que você tem isso. Então, por isso é importante você ser verdadeira, você ser, sabe, aquilo que você prometer, você cumprir, porque é importante e você quer fazer o seu melhor para essa pessoa que está do seu lado. Quando a gente faz isso, nós estamos gerando honestidade, gerando responsabilidade. Ele aprende com aquilo que ele está vendo você ser. As pessoas ao seu lado aprendem. Os seus colegas de trabalho aprendem quando você é honesta, quando você é responsável. Você influencia, você deixa de ser influenciado. Da mesma forma como eu posso ser influenciada pela irresponsabilidade de alguém, pela falta de honestidade de alguém, e às vezes isso é comum. Todo mundo faz, eu também vou fazer. Eu não sou a primeira, também não vou ser a última. Então são tipos de falas que eu preciso tomar cuidado, porque talvez eu também esteja sendo influenciada. Tiago 5,12. Vamos ver o que diz aqui o livro de Tiago 5,12. Antes de tudo, meus irmãos, não façam juramentos, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim e o não, não, para que não caiam em condenação. Aqui Tiago, né, irmão de Jesus, que escreveu o livro de Tiago, estava falando para as pessoas, estava dando uma aula e olha sobre o que ele fala. Não faça juramento. E isso é muito comum. Muita gente fala, eu juro pelo meu pai, eu juro pela minha mãe. Acho que é muita coisa de adolescente, né? Eles falam muito isso daí.
eu falava, eu juro, tipo assim, para a pessoa acreditar. Eu não preciso jurar, eu não preciso usar dessa artimanha. A minha palavra, eu te dou a minha palavra, é isso que vai acontecer. Porque se eu falar isso daí, eu posso estar caindo em condenação da mentira que eu mesmo estou contando, que vai vir ser descoberta e não vai ter fundamentação e a casa vai cair. E em Efésios 4:25 ele fala: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira. Olha que forte, abandone a mentira e fale a verdade ao seu próximo, pois todos nós somos membros de um corpo. Então, quando eu penso no meu próximo, quando eu penso na minha família como sendo membro, como vai ser afetado por aquilo que eu vou falar, eu vou deixar de engano. E aqui é mais pesado ainda que ele fala assim, deixa de mentira, eu vou deixar de mentir, sabe? Eu vou deixar de prometer coisas que eu sei que eu não vou conseguir cumprir. E para mim, a melhor recomendação, quando Jesus estava ali no Sermão do Monte, em Mateus 5:37, o Senhor Jesus falando para nós, seja o seu sim, sim, o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Para mim, está muito claro isso daqui. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Isso entra até na questão de disciplina. E isso era uma frase que eu aprendi lá no início com os meus pequenos. Eu falo, o meu não, não vai vir assim. Não adianta, não é não. Então para de insistir e cuidado com as negociações, porque às vezes o filho vai usar de artimanha, a pessoa que está querendo o seu sim vai usar de toda força para conseguir tirar o seu sim. E se você falou não, você tem uma razão de ter falado o não. Então seja firme no seu sim, sim, seja o seu não, não. E o que passar disso realmente não provém do Senhor. Perguntinhas para vocês. Como que você tem cumprido as promessas que você faz? Como você tem cumprido as promessas feitas aos seus filhos? E como você tem cumprido as promessas feitas a você? Como você tem cumprido as promessas feitas ao seu próximo? Não tenho cumprido. E aí, vai continuar assim? É uma escolha. Tô sendo firme, Lia, estou conseguindo. Então vamos junto, eu também tô na mesma luta que você. Tô sendo firme e estou conseguindo cumprir aquilo que eu falo. Estou aprendendo, tô no meu primeiro passo, vou conseguir e eu tenho certeza que vai. E como você lida com situações em que não consegue cumprir uma promessa feita a seus filhos? Se você não conseguir cumprir, como que você lida com isso? Eu, assumindo responsabilidade, não deu para cumprir, sendo verdadeira, explicando o porquê não deu para cumprir. Por isso que eu não posso prometer apenas por prometer, apenas para me livrar de uma determinada situação, porque depois eu vou precisar explicar, levando com seriedade e com responsabilidade, tentando gerar naquela pessoa que está próxima de mim também responsabilidade, integridade, honestidade. Capítulo 13, tá bom demais, hein, gente do céu? Como ser o pai que eu não tive. Esse capítulo 13, que ele fala sobre como ser o pai que eu não tive, é uma decisão, é um posicionamento. Nós falamos ali atrás, quando a gente falou sobre gerar um comportamento, sobre ser intencional, que muitas vezes pode ser que você esteja me ouvindo e você vai estar falando, Lia, você não sabe como eu cresci. Lia, você não conhece a minha história, você não sabe a minha infância, você não sabe as marcas que eu tenho, você não sabe como foi a minha adolescência, você não tem ideia do que eu passei. E é verdade, eu realmente não tenho. Você também não tem ideia do que eu passei também na minha adolescência. Você também não tem ideia das cicatrizes que eu também tenho e das dores que eu já enfrentei, tão criança. E não é mais forte, não é mais doída, não é maior e também não é menor do que a sua. É apenas a minha história. Mas eu tenho a opção de reproduzir isso. Eu tenho a opção, hoje, conhecendo. E lá atrás, quando eu aprendi a conhecer toda essa verdade que está sendo compartilhada hoje aqui,
eu aprendi que eu tenho a oportunidade. Durante um tempo da minha vida, num momento bem difícil da minha vida, na minha adolescência, e como eu não processava muito bem tudo que eu estava enfrentando e vivendo, eu me revoltei. E como muitos adolescentes, e talvez esse seja o caso do seu filho, também se revolta. A gente se revolta por situações com razão ou sem razão. Na época, eu achei que eu tinha razão e motivo para me revoltar por ter perdido meu pai e o meu irmão caçula de uma forma tão trágica, foi tão doloroso e tanta dor que me causou que eu também queria causar dor nas pessoas que tinham me restado, na minha mãe e no meu irmão. Eu também queria causar dor porque eu sofri e eu também queria fazer os outros sofrer. Pensa bem, em nenhum momento isso foi intencional. Não foi como eu estou falando aqui para você, mas a minha dor era tão grande que o que eu conseguia reproduzir era dor também na outra pessoa. Como? Fazendo coisas que deixam a outra pessoa bem irritada. E você também colocando a sua própria vida em risco, porque você não está nem aí com isso. Eu cresci a minha adolescência dessa forma, até eu ter um encontro com a verdade e a verdade começar a me confrontar e eu ver que tudo que eu estava fazendo só estava destruindo a minha vida e a vida das pessoas que eu amava, que até então parece que estava tudo numa cegueira. E aí, então, eu comecei a mudar o meu comportamento e graças a Deus por isso que aconteceu lá atrás com os meus 17 anos. E eu consegui ir revertendo tudo isso, toda a dor. E depois mais dor ainda. Consegui ir mudando tudo isso e até o ponto de quando eu casei, eu já estar livre de todos aqueles traumas que eu passei para poder gerar algo diferente na vida dos meus filhos. Como foi isso, Lia? Uma escolha, uma decisão, uma percepção do que realmente vale a pena, do que realmente tem significado. Se eu continuasse da mesma forma, certamente eu não estaria onde eu estou hoje, colhendo o que eu estou colhendo hoje. Então, eu só estou colhendo o que eu estou colhendo hoje porque eu me posicionei lá atrás. Então, independente da sua história, a partir de hoje, o que você vai fazer? O que você vai fazer com aquela sua dor? O que você vai fazer com essa sua história? Deixa a cura chegar. Eu sei que essa aqui já é uma outra aula quando a gente fala sobre cura, quando a gente fala sobre perdão e tem muita coisa para falar nessa área, mas a única coisa que eu quero abrir um parênteses aqui para dizer para você que é possível. É possível você ser totalmente transformada, regenerada, uma nova pessoa e a partir de então começar a gerar também pessoas novas e diferentes do seu lado. Então, ele diz o seguinte, voltando para a nossa lição. Pais inteligentes buscam ser os pais que os filhos precisam. Então, se você quer agir com inteligência, se você quer ser inteligente, não faça aquilo que o seu filho quer que você faça. Faça aquilo que o seu filho precisa que você faça. E hoje, eu e você estamos nessa posição de mulher adulta. Então, nós temos um pouco mais de conhecimento. E eu e você pode me dizer o que uma criança precisa. O que um adolescente precisa. Você pode me dizer o que um adulto precisa, o que a sua amiga precisa. Você pode me dizer o que você precisa. E a pessoa que está do outro lado, como eu estou aqui, eu vou fazer aquilo que você precisa. E eu não vou fazer aquilo que você quer que eu faça, porque você está pedindo ajuda e eu, de repente, tenho aquilo que pode te ajudar. Como pai, eu preciso fazer para o meu filho aquilo que ele precisa. Como esposa, eu preciso ser para o meu marido aquilo que ele precisa que eu seja. E assim nós vamos em todos os nossos grupos, né? Então, por toda a nossa vida, nos momentos, nos nossos papéis desempenhados. Acho que é essa a palavra certa. Eu vou ser aquela pessoa que o outro precisa que eu seja. Muitas vezes eu preciso ser um pouco mais dura, eu preciso ser um pouco mais amorosa, eu preciso ser um pouco mais comunicativa. Então, você é que vai me falar,
porque cada lar aqui representado é diferente um do outro. Então, talvez você vai me falar, Eli, eu tenho muita dificuldade para se comunicar com o meu filho, eu tenho dificuldade de comunicação com qualquer pessoa, com meu marido, ou com meu chefe, ou com meu colega de trabalho. Então, nós vamos ter que trabalhar essa questão da comunicação. E como que você vai ser essa pessoa um pouco mais comunicativa? Como é que vai ser? Você vai ter que começar a dar pequenos passos a favor disso, tentar puxar um diálogo. E é claro que não é fácil, mas você está percebendo que você precisa ser. Eu preciso ser mais responsável, Lia. Eu preciso ser uma pessoa que cumpre com as minhas promessas. Eu preciso ser mais intencional naquilo que eu falo. Eu preciso parar de dizer certas palavras que saem da minha boca. Eu preciso. O que você precisa? Então é você que vai me falar, porque pais inteligentes, uma mulher inteligente, ela faz aquilo que precisa ser feito e não aquilo que ela quer que seja feito, entendeu? Existe uma diferença aí. E vamos ver o que diz aqui em Provérbios 27. O homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos. Então, quando eu tenho uma vida baseada na responsabilidade, na integridade que está falando, esse versículo nos garante. Como são felizes os seus filhos. E eu diria, como são felizes aqueles que têm a oportunidade de conviver com você. Uma mulher que decidiu fazer diferente. Eu decidi mudar o foco, eu decidi, não é porque a minha história até que foi de um jeito, hoje eu decido ser diferente. E é exatamente sobre isso que ele fala, olha, como pai, podemos mudar o curso das gerações futuras, criando uma nova realidade familiar baseada no amor, no apoio e na presença genuína. Então, essa questão de você vai repetindo atitudes, porque o vô era violento, o pai era violento, aí o seu marido é violento e você está gerando um filho violento. Chega! Não é porque aconteceu com a sua avó, com a sua mãe, com você, que precisa acontecer na vida da sua filha. É hora de mudar isso daí. E como pai, como mãe, nós temos essa oportunidade de mudança. Então, quebra isso. Como que quebra, Lia? Pelo amor de Deus, me fala como que quebra. Com atitudes. Ah, eu venho de pais que foram divorciados, meus avós são divorciados, meus pais são divorciados, eu me divorciei, eu tenho certeza que a minha filha vai se divorciar, meu filho vai se divorciar. Não, olha o que você está falando, olha o seu posicionamento. Você tem que partir da perspectiva que agora vai ser diferente, negativo. Começa a acreditar no relacionamento, começa a acreditar na escolha certa, assuma responsabilidades que foi lá atrás e não só aceita, sabe? Porque isso vai gerando um certo comodismo, porque todo mundo fez, eu também vou fazer. Então, todo mundo bebia, eu também vou beber. Então, todo mundo traía, eu também vou trair. E aí vem como se estivesse tudo bem. Não tá tudo bem. Você tem que parar, você tem que olhar para essa situação com realidade, com verdade e falar, não tá tudo bem. Eu quero uma mudança. Mas você tá entendendo que é você, não sou eu. É você que tem que olhar. Porque se você olhar e falar, não, tá tudo bem, Lia, ai, não vejo problema nenhum. Então tá bom. Então tá tudo bem. É o que você fala, o seu posicionamento é aquilo que você vai colher. Só que a gente precisa olhar com verdade. Colocar a lupinha da verdade sobre tudo isso daí e encarar de forma verdadeira, não de forma romântica. Então eu coloquei alguns pontos aqui para nós refletirmos, né, sobre esses 2 capítulos que nós estudamos. Como ser aquele pai que o meu filho precisa e o capítulo anterior, a importância de cumprir as promessas. Primeiro, pensa sobre a sua infância. Primeiro, volta lá atrás e olha para você. Olha o que você passou, ai, Lia, causador, olha assim mesmo, veja se tem como mudar, veja se você está repetindo algumas atitudes. Olha, você precisa visualizar, veja o que você tem. A partir do momento que você viu aquilo e você tem noção do que você está fazendo ou não, aí a gente começa a trabalhar. Então, a partir daí, você começa a tomar atitudes. Aí você vai ver o que está faltando. Conexão emocional, comunicação, limites. O que está faltando nisso?
Você que tem que me dizer, eu não sei. Seja você o modelo, lembrando que vai começar com você. Eu costumo dizer, quem é que está assistindo? Quem está fazendo esse curso? Quem é que está aqui comigo? Quem é que está estudando esse livro comigo? É você. Então, eu vou cobrar de quem? De você. Eu não tenho como eu cobrar do seu filho, ou cobrar do seu marido, ou não tem como eu cobrar de uma outra pessoa. Você é o modelo. A partir de você, nós vamos chegar nas outras pessoas. Esteja presente. Começa a ter as suas atitudes. Esteja presente, envolvido, estabeleça limites, regras claras, seja apoio emocional. Quando você está presente, você consegue ser. Dedique tempo de qualidade. Não só o fato de estar no mesmo ambiente, dedique tempo de qualidade. E no início, isso vai ser estranho, até porque não era utilizado até então. Mas depois vira hábito. Repete uma conversa, assiste uma série, senta para tomar um café. Você vai descobrir quais são as coisas que vocês gostam de fazer juntos, né? Com o filho, com o marido, com o amigo, com as pessoas que você precisa. Aprenda a ouvir e comunicar. Ouça e comunique. Não fica só ouvindo sem falar nada. Comunique. Por isso eu vibro. Eu adoro quando eu escuto alguém falar alguma experiência, algum aprendizado. Eu amo isso. Eu não gosto de estar aqui só falando. O que me alimenta é o que você me fala. Então, eu falo, mas eu gosto de ouvir também. Por isso, não parem. Esteja disponível para orientação e apoio, esteja disponível. E você está. Se você está ouvindo aqui, isso é maravilhoso. Eu disse no início desse vídeo, primeiro passo, coração ensinável. E cuide de si mesmo. Eu acho que esse último tópico que eu coloquei aqui para você refletir é muito, muito importante. Cuidar de si mesmo. Nós falamos sobre isso também lá atrás. Como eu vou ser se eu ainda não sou, né? Como eu vou ser a pessoa honesta se eu ainda não sou honesta? Como eu vou ser essa pessoa que dedica tempo se eu ainda não está no meu coração isso? Então, o primeiro cuidado é com você. Cuida de você. E eu quero te dizer que você não está sozinha. Eu tô aqui, mesmo longe de você fisicamente, a gente pode se comunicar, a gente, né, vai usando as maneiras que nós temos. E você tem alguém do seu lado, você tem uma amiga, você tem talvez um pai, uma mãe, um filho, você tem alguém, você não está sozinha. Então você precisa cuidar de você. Primeiro ponto para eu poder cuidar de alguém e ser a minha melhor versão, eu preciso cuidar de mim. Por isso eu sempre falo, olha para você, como é que você está. E a gente já vem logo e já vem, mas pois é, mas você não sabe o meu marido, o meu filho, ok. Mas e você? Me fala de você. Então, o primeiro ponto aqui, eu acho que cuida de si mesmo é muito importante. E eu queria encerrar com 2 versículos e eu vou me estender um pouquinho, porque ele é muito forte na minha vida. Primeiro, Josué 24:15. Josué 24:15, ele diz o seguinte: porém, se não lhes agrada servir o Senhor, escolha hoje a quem irão servir. Se os deuses que os seus antepassados serviram até o Eufrates, ou aos deuses dos amoreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Gente, quando Josué fala essa frase, tantos anos atrás, séculos, milênio, e ele fala assim, você escolhe. Exatamente o que nós estamos fazendo aqui hoje. Olha quanta sabedoria, por isso que eu falo que a palavra, ela é atemporal. E ele fala assim, você escolhe, tá tudo bem. Se você quer servir o padrão dos seus antepassados, se você quer seguir o padrão de outra tribo, dos amoreus, que ele citou aqui, é sua escolha. Mas eu vou te falar, eu, Lia e a minha casa, nós escolhemos seguir a palavra. O Senhor, a verdade. Então, é exatamente isso, gente. Isso aqui é um princípio. A escolha é sua. Se você quer continuar repetindo padrões, tudo bem. Se você quer continuar seguindo outra linha de outro ensinamento, tudo bem. A escolha
é sua e a colheita também. Agora, o que eu queria encerrar com Salmo 127, 3, 5. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. E esse versículo falou muito ao meu coração há uns 2 anos atrás, quando o meu filho do meio recebeu uma proposta para ir para um outro país para seguir o seu sonho, que é na área do futebol. E as coisas aconteceram de uma forma muito rápida e eu tinha muita paz e foi tudo, pá, 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 pá. Em 3 meses estava tudo resolvido. O meu filho foi, sem eu conhecer o lugar para onde ele estava indo, a pessoa com quem ele estava indo se encontrar, ele simplesmente foi. E assim que eu deixei ele no aeroporto, que, claro, vivi aquele momento, aquela angústia normal de mãe, tudo dentro da normalidade. Quando eu cheguei em casa, parece que o chão se abriu. E eu chorei muito e eu fiquei com muitas dúvidas. E eu falava, Senhor, o que eu fiz? O que eu fiz? Misericórdia. Para onde eu estou mandando o meu filho? Sem conhecer, sem saber. E me veio uma culpa, me veio algo que foi me consumindo, que foi doendo a minha alma. E eu lembro que eu chorava tanto, 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 que se eu pudesse, eu entrava naquele aeroporto e ia buscar e tirar o Luiz Felipe da onde ele estava. Porque me deu medo naquele momento. E em meio ao meu choro e ao meu desespero e à minha insegurança, porque tá tudo bem, aonde que nós vamos nos recorrer? E eu fui para aquilo que me dá segurança, que é a palavra. E eu precisava ouvir alguma coisa que fizesse sentido para mim, que pudesse me explicar todo aquele momento, o que é que estava acontecendo. E eu abri exatamente em cima desse salmo. E aí, quando ele falou, né, que os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Então, primeira coisa, eu entendi, um presente, né? O Senhor nos dá um presente. Você tem um presente na sua mão, independente de como esteja o seu filho hoje. Ele é um presente. Agora eu vou voltar totalmente para a questão de filho mesmo. Ele é um presente. E às vezes vai acontecer situações que você vai se sentir agoniada, angustiada, triste com esse presente, mas ele é um presente. Lembra disso. O Senhor, ele dá o filho para nós, sabe? Tantas pessoas almejam tanto ter, e talvez você esteja aqui, você ainda está almejando ter os seus, e nós já temos, entendendo que é um presente do Senhor. Como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. E aí, quando eu li isso aqui, e eu sou muito visual, e só eu e a palavra naquele momento. E eu falei assim, Senhor, como flecha na mão do guerreiro. Eu ficava repetindo assim, como flecha na mão do guerreiro, entende? E de repente eu ouvi, eu sabia que o guerreiro na situação era eu. E como uma flecha na sua mão, você lança essa flecha para o alvo, para onde ela tem que ir. E aí eu comecei a ver todo aquele cenário de um arco e flecha, de uma flecha sendo puxada, a atração que aquela flecha tem. E eu comecei a ver aquele, visualizar aquele ambiente do arco, do fio, da própria flecha vindo, de você mirando, de você vendo um alvo claro. E quando eu comecei a ver todo aquele cenário do arco e da flecha, eu comecei a lembrar de da vida do Luiz Felipe, de como tinha sido a criação do Luiz Felipe, desde pequeno com a bola, o primeiro clube, a primeira camiseta. Eu comecei a visualizar todas as coisas. Eu comecei a ver ele jogando o primeiro convite, ele ainda menino, tão pequeno, já viajando sozinho, indo para São Paulo, e depois como foi para ele chegar aqui, como ele foi visto aqui, aonde é que ele estava. Não tinha sido nada que eu tinha corrido atrás e planejado, mas o ambiente onde ele tinha sido gerado. E chegou o momento, que era o momento de lançar a flecha. E quem é que vai lançar a flecha? E eu até me emociono, porque a flecha só é lançada por nós mesmos, nós que geramos todo esse ambiente. E aí, naquele momento, me trouxe uma paz. E o final do versículo, ele fala, né? Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Como é feliz o homem que tem flechas para lançar.
E aí eu falei, nossa, não tenho por que me preocupar, eu sou feliz porque eu lancei a minha flecha, sabe? E tá lá, tá no alvo onde é para ela estar, cumprindo o objetivo que é para ela estar. Então, a gente precisa ter essa certeza que eu quero gerar na sua vida, sabe? Na criação do seu filho, no ambiente que você está criando, sendo intencional com todas as coisas, porque vai chegar esse momento aonde você vai lançar essa flecha e você vai ter essa sensação maravilhosa, essa alegria, porque cumpriu com o objetivo, sabe? Que era para ser cumprido. E é claro, a história continua, não para por aqui. Foi só uma pequena, né, jornada, mas que fala muito ao nosso coração. Eu quero deixar isso para vocês. E assim nós encerramos o capítulo 13. E eu tenho duas perguntinhas para vocês. Quais são as lacunas que você deseja preencher na vida dos seus filhos? Quais são as lacunas? Olhando de fora, você vê o que precisa ser feito ainda, o que precisa ser preenchido, como que eu posso ser a mãe que eles precisam, falando especificamente de filhos. E como que você lida com as falhas, né? Com as imperfeições, porque eu e você, nós somos imperfeitas, nós vamos falhar, tá tudo bem, mas como eu lido com isso? Então, a gente sempre lida com responsabilidade e verdade. É isso, meninas, hoje foi um pouquinho além, mas eu estava muito empolgada para compartilhar tudo isso com vocês e amanhã eu não consigo passar por aqui, porque amanhã vai ser bem corrido. A gente se fala no grupo, mas eu volto com vídeo na quarta-feira. Abençoada noite para todas.